Olá, pessoal. É um prazer tê-los aqui conosco. Então, principalmente hoje, que é um dia muito especial, porque nós estamos lançando a marca Active Solutions. Mas é importante ressaltar que ela não é nova no mercado. Então, antes de chamar os nossos convidados para esse bate-papo, eu gostaria de compartilhar que, com a expansão de todos os nossos serviços, a Active Solutions chegou de forma orgânica e ela veio também com a necessidade de direcionarmos um canal exclusivo focado em novas metodologias para a educação médica para a indústria. Então, a partir de agora, nós integramos a plataforma Paciente 360, que é a melhor e mais eficiente ferramenta de discussão de casos clínicos, com inúmeros outros serviços voltados, então, à educação médica. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, e eu já aproveito, então, para convidar o Dr. Canezin, que é o CEO da Active, o Dr. Rodrigo, o nosso diretor de produto, e o Dr. Fabrício, o nosso diretor de ensino, para oficialmente, então, se juntarem a mim. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Bezerra? Tudo bem, tudo bom, Dê? Tudo jóia? Ótimo. Legal, gente. Bom, então eu acredito que a gente pode iniciar nosso bate-papo, que tem como tema hoje soluções inovadoras para a educação médica continuada. E eu já vou iniciar, então, perguntando para vocês, referente ao que vocês estão esperando para 2023, no quesito de eventos para a educação médica, né, eventos de educação continuada, e o que vocês acham que vem como tendência, que vem com tudo para esse ano que está chegando aí? Dê, eu acho que o primeiro tópico que a gente tem que comentar aqui, ele tem a ver com educação remota, né? Remota e híbrida, né? Eu acho que isso é a dúvida que fica depois de uma evolução rápida nesses últimos 3 anos da pandemia, 2 anos da pandemia. Então, essa é a dúvida que fica, e eu acho que é isso que nós vamos discutir um pouco aqui, e o que tem mais de inovação, né? O que a gente já vinha fazendo há 15, 10 anos atrás, e hoje nós aprimoramos nesses últimos 2, 3 anos. Legal. E já aproveitando então, doutor Canezin, que você está aqui, a gente começou a puxar esse bate-papo, eu queria que você começasse então e compartilhasse um pouquinho com a gente sobre o método AGES e como que ele é funcional e prático, principalmente pensando nessas novas metodologias de ensino. Não, legal, eu vou compartilhar aqui, quer dizer, e assim, é uma honra bem grande poder estar falando de educação médica, né, e para um público específico, que é a indústria farmacêutica, né, e que não só a indústria farmacêutica, como a indústria como um todo, né, que nós acabamos sempre fazendo essa educação médica continuada já há muito tempo, e hoje nós temos uma nova educação, né? Uma educação, não é uma nova, é uma educação que já vinha sendo feita há um bom tempo, mas agora ela se torna mais pujante, porque fica sempre essa pergunta, né? Se o remoto é tecnologia, vai ser o modelo atual, né? Eu acho que não. O modelo atual é o modelo híbrido, né? É o modelo onde a gente vai misturar a metodologia ativa de ensino, tanto presencial quanto remota, mas sempre de maneira flexível, né? De maneira interligada e híbrida. Não é só uma aula expositiva, aquele professor com gravata, todo formal, não. A gente precisa envolver as pessoas no processo de aprendizagem, construir esse processo, e quando você envolve a tecnologia, você usa um método para alcançar um objetivo específico, que é a tecnologia, que a professora Lilian Bach comenta muito isso, e quando você coloca inovação, você faz isso de uma maneira mais rápida e mais criativa. E nós chamamos isso de inovativa. É muito do que a gente faz na Active Solution, é muito do que a gente faz, né, com esse grupo de pessoas que estão aqui com uma experiência há mais de 20 anos em educação médica, né? E tirando muito do sentimento das pessoas, né, envolvendo neurociência, né? A gente sabe que neurotransmissores, né, eles são capazes, a dopamina dar o foco, empatia, a oxitocina e endorfina dar o prazer, e sem isso a gente não consegue traçar o processo AGES que você comentou, Desirê. E para isso, para nós gerarmos emoção, nós precisamos de diferentes metodologias. E tem uma metodologia muito interessante que nós estamos utilizando já na Active Solution já há algum tempo, que é o processo AGES. Ele é baseado numa literatura onde, através da neurociência, você aplica 4 etapas de aprendizagem.
E por que você tem que aplicar essas etapas? Essa é a explicação do processo AGES. Porque a atenção, que é a primeira letra, né, ela é crítica. E essa atenção você mantém no máximo 4 a 5 segundos numa pessoa. Né? Você precisa gerar insights, okay? Precisa ter significado aquilo que ele quer aprender. Né? No nosso caso, eu preciso gerar que o meu médico tem interesse em aprender aquele assunto, porque ele vai aplicar logo aquele assunto de uma maneira objetiva e clara, né? Nas percepções de tempo dele, naquilo que ele já tem de background. Né? Eu preciso também gerar emoção nessa aprendizagem. Sem emoção não se aprende. Né? O que eu falei lá no começo, a emoção ela gera um deep learning, né? E quanto mais conectada essa emoção, mais nós aprendemos. E eu preciso que esse aprendizado seja em etapas. Não adianta eu gerar um aprendizado de uma forma isolada, como uma aula num congresso, por exemplo. Isso é bom, é interessante, um trial, mas eu preciso fazer com que esse médico ele experimente diferentes etapas de aprendizagem e diferentes formatos de aprendizagem, cursos, podcasts, aulas, e é disso que nós vamos falar bastante aqui. Né? E para isso, mais recentemente também, juntando ao processo AGES, o Pontedura, que é um autor, ele é um autor espanhol que desenvolveu em Harvard, né, baseado aí muito na taxonomia de Bloom. Vocês devem lembrar que é um modelo de aprendizagem que vai desde fazer com que a pessoa lembre até ela seja capaz de criar algo diferente. Ela tem mais de 70 anos, a taxonomia de Bloom, e o Pontedura ele cria um modelo de aprendizagem, né, onde você transforma e redefine essa maneira com que você vai aprender. Né, que primeiro é você substituir, que é o PowerPoint, os slides antigos com o PowerPoint, ampliar, modificar e redefinir. A gente tenta trazer, é o que a gente traz na Active Solution, a gente redefine a maneira de aprendizagem, né, com a tecnologia, mas fazendo com que essa aprendizagem ela seja muito parecida com a realidade. Ou seja, eu insiro uma metodologia com tecnologia, mas eu não deixo de tirar a humanização, eu não deixo de tirar tudo aquilo que é o mais próximo possível da realidade e interação e metodologia tira para fazer com que esse indivíduo, com esse aluno, né, que esse médico possa transformar essa aprendizagem mais profunda possível, ou seja, uma diretriz numa aprendizagem aplicável ao dia a dia da prática dele. Isso é feito muito com movimento e interação, né? E vários trabalhos mostram isso, onde você aplica a ciência médica adequada, com trials, com estudos clínicos, você gerando essa eficiência educacional, né, com o que nós vamos comentar muito aqui, né, que o Rodrigo e o Fabrício vão falar bastante. A gente implementa localmente, porque cada local precisa de uma maneira de implementação diferente. Não adianta eu ensinar algo que para aquela cidade pequena não vai ser aplicável, se para um grande centro é aplicável, aí sim eu gero eficiência, e com eficiência eu consigo oferecer uma condição de saúde, tratamento, né, desenvolvimento de medicações e tudo isso para que seja aplicada ao longo do tempo. Então, basicamente, é o ciclo da aprendizagem que todo mundo já conhece, né? Onde você tem aí o livro, mais que o cognitivo, você tem a eficiência de proficiência por skills, né, por habilidade, e muitas vezes você precisa disso também, né, né, psicomotora, principalmente psíquica, em caso de uma decisão para tomar uma medicação, você precisa de uma atitude, né, a simulação por computador, né, aonde muito aí, tanto presencial ou quanto remota, né, que aí entra o paciente 360 fazendo muito, como é que é a chave aí da Active Solutions, com uma série de ferramentas ao seu redor de metodologia de ensino, tanto ativa quanto dispositiva, a simulação em times, né, discussão de casos ou simulação de casos clínicos, e o campo presencial. Né? Então, você vai para o campo presencial atender o seu paciente ou viver essa experiência no hospital com o paciente. Então, tudo isso precisa ser complementado. Então, a gente entrega muito isso, e é isso que a gente vem fazendo ao longo desses anos, não só em educação, mas agora, mais recentemente, com a Active Solutions. Muito obrigado, Zé.
Doutor Canezin, obrigada. E uma coisa bacana que você comentou foi bastante sobre a aplicação, né, a vivência, então, desses métodos. E aí, já Sim. aproveitando o gancho, eu queria também chamar o doutor Fabrício, porque a gente sabe que hoje nos eventos a gente tem bastante uso de discussão de caso clínico, e principalmente com PowerPoint, né? Então, eu queria até mesmo te fazer uma pergunta em relação assim, como que os casos, né, principalmente esses cenários para casos clínicos humanizados, a gente tem o exemplo da plataforma Paciente 360, então como isso pode otimizar e agregar no aprendizado, então? Bom, obrigado, Desirê. Obrigado a todos. E, sem dúvida, a gente hoje já consegue ter maneiras mais atrativas, né, de trazer tudo isso que o Dr. Manuel colocou, principalmente a atenção, dentro desse ambiente que eu quero discutir um caso clínico. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque realmente eu gostaria de compartilhar com vocês essa maneira, né? E então o que que acontece, né? Como é que a gente pode usar casos humanizados, né, para otimizar o aprendizado e para que realmente aquela pessoa que está participando do evento, participando do congresso, que ele efetivamente adquira o conhecimento, né? E não simplesmente esteja ali de corpo presente. Então, basicamente, né, o que a gente está muito acostumado e que a gente sempre viu nos eventos, né? Uma apresentação de caso clínico como essa. Um paciente do sexo feminino, 65 anos, chega ao consultório, está com queixa de dispneia aos esforços, não tem dor no peito, antecedente pessoal, hipertensão, diabetes, lipidemia, refere que tem um sopro no coração, nega o uso de medicamentos, não é tabagista, mas é sedentário. Que tudo bem, é uma maneira que eu posso realmente apresentar um caso clínico, né? Mas isso é uma coisa que é muito diferente do que da nossa proposta. Então, a proposta do paciente 360 da humanização é, ao invés de eu ter esse tipo de apresentação, eu tenho uma apresentação em outro formato que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ao invés de a gente utilizar um texto para mostrar ao paciente ou para trazer aquele caso clínico, a gente traz a realidade. A gente traz o paciente para o atendimento. Então, por exemplo, agora, exatamente aquilo que eu estava querendo transmitir com aquele texto, eu estou apresentando na tela. Então, essa paciente está aqui no nosso consultório, como é que a gente pode te ajudar? Eu tenho muito cansaço. Eu acho que isso não é normal, né? Ah, entendi. E a senhora tem alguma doença prévia? A senhora já teve alguma doença? Doença não, mas eu tenho um sopro no coração. E a senhora pratica algum tipo de atividade física? Não, eu até queria, mas eu sinto um cansaço. Então, quando a gente traz o paciente, essa interação humanizada, é exatamente isso que o colega ele vai encontrar no consultório. Então, é muito mais fácil para ele traduzir aquela informação para a realidade dele, porque nós estamos muito próximo àquilo que ele vai viver no seu ambiente de trabalho, né? Não só eu consigo fazer a parte de anamnese, mas também podemos examinar a paciente. Então, por exemplo, eu vou auscultar o pulmão dessa paciente, poderia auscultar o sopro, mas no caso vamos ouvir o pulmão da paciente. E todos juntos vamos levantar hipóteses diagnósticas, definir o diagnóstico e definir a melhor conduta. Então, de uma maneira totalmente humanizada e que era impossível antes de a gente ter a ferramenta do paciente 360. Então, voltando aqui para a minha apresentação, o que a gente consegue com essa ferramenta, né? Além de trazer essa interação e essa humanização, também, quando utilizado em formatos assíncronos, trazer dados sobre como que o médico está pensando, como são tomadas as decisões daquele profissional, isso tudo sendo realizado ao longo do caso clínico, mas também em questões que a gente pode inserir ao longo desse processo. E é uma ferramenta, uma estrutura, Desirê, extremamente versátil que você pode utilizar de diversos formatos. Então, você pode utilizar desde dentro de um stand em que você permite que o profissional ele faça interação ali com esse paciente virtual. A gente pode utilizar em formatos em plenárias, em que a gente tem colegas discutindo um caso clínico.
mas não um caso clínico no PowerPoint, um texto, mas sim um paciente que está ali sendo examinado por todo o grupo de colegas que está discutindo e também pelas pessoas que estão assistindo. Podemos até levar a situações mais confortáveis, né? Como, por exemplo, um ambiente dentro de um cinema, em que você tem o paciente e os colegas estão ali discutindo o caso clínico confortavelmente em suas poltronas, até formatos assincrônicos, então eventos online, e que a gente pode fazer a discussão de caso clínico com o paciente, como neste exemplo, em que nós tínhamos uma discussão do caso clínico. A personagem principal do evento de hoje está por vir. Ela se chama Rita de Castro Vasconcelos, é uma senhora de 38 anos, advogada, e eu vou chamar... Seja bem-vinda, Rita. Conta pra gente o que é que está acontecendo. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu ando ganhando muito peso, né? Me sentindo inchada e, assim, desanimada. Muito desanimada. Eu não sei, eu ando com motivação para fazer mais nada. Pois é, isso é muito inconveniente. Há quanto tempo você está sentindo isso, Rita? Então, acho que uns... Desde formatos, então, interativos, em que a gente tem isso online, até formatos em que a gente consegue montar um treinamento. Esse treinamento todo é realizado no tempo que o médico puder utilizar, então ele faz no seu tempo, e assiste aulas em formatos diferentes, em formatos interativos, e depois que ele é exposto a um tipo de conceito, ele vai praticar aquele conceito com um paciente simulado. Então, nesse caso, por exemplo, estávamos falando sobre anticoagulação, e ao invés de ele só assistir a aula, ele assiste a aula, depois ele vai consultar um paciente com aquela doença, aquele problema, e aí o colega vai poder praticar, vai poder prescrever exatamente como ele faria no consultório o atendimento daquele paciente. E até colocar em ambientes mais imersivos, isso é possível, como, por exemplo, situações de óculos virtuais para feiras, para congressos, enfim. A ferramenta é extremamente versátil e a proposta é essa, Desirê, que a gente consiga trazer o paciente, a humanização, a prática para dentro dos ambientes de aprendizagem, sejam eles em formato sincrônico, assincrônico, e tudo isso com um benefício de que a pessoa consegue traduzir muito mais rápido para a prática aquilo que ele aprendeu durante o evento, e em formatos assíncronos que eu gere dados, que eu gere estatística para dizer como que esse médico está pensando, como que ele está conduzindo os casos que são do nosso interesse. Legal, doutor Fabrício. Então, eu acho assim que a gente conseguiu ver pontos importantes aqui nesse bate-papo, principalmente onde a gente fala da aplicação, da vivência, e você traz então isso para uma interação, né, humanizada. Você fala também da proximidade em relação ao que você traz do dia a dia com aquele profissional que está ali e uma plataforma. Então, você diz que a plataforma ela é super versátil, você deixa muito mais próximo do dia a dia, acaba engajando mais o profissional que está ali, prendendo muito mais a atenção daquelas pessoas que estão ali. Então, isso eu acho que é um ponto super bacana, e agora eu acho que eu vou até chamar o Dr. Rodrigo aqui para a gente abordar um ponto super importante, que assim, a gente está falando de várias tendências, mas a gente também tem que falar de mistura de gerações, né? Então a gente fala, além de eu misturar pessoas de diversas idades, a gente vai falar também de diversas tecnologias e como que isso funciona para esse mesmo público, né? Então eu trazer pessoas com idades diferentes, com tecnologias, aprendizados diferentes. Então, como que a gente consegue otimizar isso? E principalmente, vamos puxar um exemplo, se a gente for lançar uma nova droga para o mercado, como que a gente consegue trabalhar diferentes públicos com tecnologias, então? Bom, primeiro, obrigado, Desirê. É um prazer falar aqui depois do Fabrício e do Canezinho. Eles já facilitaram bastante as coisas que eu queria colocar. E eles lembraram bem que é muito importante a gente conseguir misturar um pouco de prática com a teoria, mostrar para o médico o que ele vai utilizar e como utilizar
de forma que ele tem uma visão logo perto de como ele vai botar em prática. Então, o Canezin mostrou isso bem na apresentação dele, mostrando que o médico tem que ter uma consciência de como que ele vai fazer esse uso próximo. O Fabrício mostrou um pouco da prática. E aqui, diferente de quando eu vou ensinar lá numa universidade, que eu tenho o público mais ou menos paritário em termos de idade, em termos de bagagem, eu pego lá os estudantes de medicina, por mais que sejam de idades diferentes, de perfis socioeconômicos diferentes, eles são mais iguais do que os médicos de maneira geral. Quando você pega um médico lá e eu quero falar de um produto específico para esse médico, ele pode ser desde um médico recém-formado, com muito pouca experiência, até um médico que tem 50 anos de medicina. Então, é difícil a gente fazer essa linha construindo uma integridade, uma integração de todas essas gerações. A nossa sugestão para melhorar essa integração é usar a tecnologia de maneira que possa nos ajudar. Exemplo, eu vou falar de uma aula teórica, e é importante ter uma aula teórica, eu posso fazer essa inserção de maneira melhor. O Fabrício mostrou bem ali, por exemplo, num exemplo de curso nosso, de uma aula um pouco mais moderna, mais dinâmica, e aqui eu vou partilhar minha tela para mostrar para vocês um exemplo de aula que a gente consegue fazer mais gostosa. Então, por exemplo, essa aula aqui é uma aula que a gente tem de utilização na plataforma. E um holter, o que denota que ela levou isso para um cardiologista, para um clínico, e o clínico tentou procurar algum tipo de arritmia, viu até algumas extrasístoles, nada que chamava atenção, mas não mostrou nenhum tipo de arritmia suspeita. Então, por exemplo, essa é uma aula que a gente usa aí para mostrar uma forma diferente. Alguns uma possibilidade de paroxismo, né? E agora ela chega no pronto-socorro com um eletro, realmente, como vocês viram, um eletrodefibrilação. Então, levou isso pro... São dois colegas discutindo, isso ficou uma maneira mais interativa, então as próprias perguntas já estão dentro da discussão e fica uma forma mais interativa, mais fácil. Uma outra coisa que a gente consegue ajudar, e aí trazendo o que a gente tem de mais novo, que está muito na moda e que os jovens gostam muito, mas que os mais antigos também estão acostumados a fazer, a versão em podcast. E por que eu digo que os mais antigos estão acostumados? Os mais antigos ouviam podcast? Não, mas a gente aprende muito ouvindo história, a gente aprende muito escutando. Então, o que eu faço num podcast? Eu trago pessoas muito experientes, eu consigo fazer um bate-papo que é muito mais aprofundado, porque num podcast ele não precisa ser curtinho, de 10 minutos, ele pode ter meia hora, uma hora. A gente hoje, no mundo moderno, a gente tem alguns podcasts de várias horas de duração, inclusive, e que a pessoa pode ouvir de qualquer lugar. Ele pode ouvir do carro, ele pode ouvir lavando louça, ele pode ouvir fazendo uma esteira, ele pode ouvir esse podcast de momentos em momentos diferentes, ele pode ouvir um pedaço, pausar, ele pode ter inclusive um apoio de vídeo. E aqui eu vou trazer um exemplo de um videocast que a gente fez recentemente, que é o videocast do Savik. Vou mostrar para vocês um teaserzinho de 1 minuto mostrando como que foi essa apresentação aí. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Savik Podcast. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês um programa bastante importante no treinamento de saúde no Brasil. Vai ser uma série de podcasts que nós vamos fazer abordando diversos temas da área de doença cardiovascular, diabetes e doença renal. Tudo que está no Savik é baseado em evidência. O último dado agora da ESC, em 2025 nós vamos ter 25% a mais de pacientes com insuficiência cardíaca no mundo. Existem várias diretrizes. Tem métodos mais modernos. Com muitos e muitos alunos treinados. É você saber se esse paciente está descompensando. O Savik não substitui a diretriz. O diagnóstico vai ser aprimorado. Conversar com pessoas que sabem do assunto. Acabou isso. Isso é coisa de 40, 50 anos atrás. Mas eu acho que o projeto de verdade vai ser muito, muito enriquecedor. E aí, pessoal, a gente consegue, então, num exemplo desse do Savik Podcast, trazer uma plataforma que seja moderna, dinâmica,
multifuncional em termos de ser multiplataforma. Eu consigo só ouvir no celular enquanto eu estou correndo, eu consigo colocar no meu carro, eu consigo sentar na frente do computador e ver uma entrevista. E eu consigo efetivamente aprofundar no tema, porque o tempo não é um grande limitador nesse sistema. Então, Desirê, a gente consegue fazer essa integração de várias formas, utilizando a tecnologia. Isso vai nos ajudar no dia a dia, mas no final da história, o segredo é juntar boas pessoas, contar boas histórias e escolher a melhor tecnologia para conseguir levar isso para os nossos médicos que vão utilizar os produtos e vão receber esses treinamentos. Poxa, bacana. Então, eu acredito que para 2023, que a gente vem, principalmente com a volta aí de todos os eventos presenciais, que está todo mundo com esse calor, principalmente com soluções inovadoras, né? Que eu acho que é o que todo mundo está esperando. E principalmente que a gente tem bastante para oferecer. Então, primeiro eu quero agradecer vocês três por estar aqui nesse momento e o pessoal que também tirou esse tempinho para assistir a gente e deixar nosso compromisso que a gente sempre vai tentar trazer atualidades, principalmente coisas de inovação, principalmente voltado para a educação médica, e eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada e até a próxima. Até mais, obrigado. Obrigado, Desirê. Tchau, tchau, Rodrigo, Fabrício.